O grupo FACE: Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança apresenta Analisando os capítulos do livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 7. Livro A Caminho da Luz. Capítulo 7. O povo de Israel. Capítulo 7. O povo de Israel. Neste capítulo, Emmanuel oferece uma interpretação espiritual da história do povo hebreu, enquadrando-a dentro do plano divino para a evolução da Terra. A narrativa transcende a análise histórica tradicional, revelando a missão espiritual que foi confiada a esse povo e as razões por trás de suas lutas, quedas e triunfos. 1. A missão sagrada: guardar a ideia do Deus único. O ponto central do capítulo é a missão monoteísta de Israel. Emmanuel explica que, em um mundo dominado pelo politeísmo, pela idolatria e por concepções primitivas da divindade, era necessário que um povo específico tivesse a tarefa de preservar e solidificar a ideia de um Deus único, criador e soberano. Essa crença seria o alicerce fundamental para a vinda futura de Jesus Cristo. Origem espiritual. Emmanuel revela que a grande maioria dos espíritos que formaram o povo hebreu eram exilados do sistema de Capela. Eram espíritos inteligentes e talentosos, mas orgulhosos, rebeldes e apegados a tradições exclusivistas. Essa característica dual, inteligência e orgulho, explica tanto a capacidade de manter a fé em meio a perseguições, quanto a sua dificuldade de compreender a mensagem de amor universal do Cristo. O povo escolhido. A designação de povo escolhido não se referia a um privilégio ou a uma superioridade racial, mas sim à escolha para uma tarefa específica e árdua. Eles foram selecionados para serem os guardiões da chama sagrada do monoteísmo, preparando o berço para o Messias. 2. Os grandes missionários e a estruturação da missão. A missão foi conduzida por grandes missionários enviados pelo plano espiritual para guiar o povo em suas diferentes fases. Abraão foi o primeiro grande patriarca. Sua tarefa foi reunir a tribo e receber a primeira grande revelação da promessa de uma descendência que guardaria a fé no Deus único. Ele representa o pilar inicial da missão. Moisés é descrito como o missionário mais importante dessa fase preparatória. Sua missão foi dupla: libertar o povo do cativeiro no Egito. O Egito, com seu politeísmo, magia e mateísmo, representava uma ameaça à pureza da crença monoteísta. A libertação através do Êxodo foi um ato necessário para isolar e fortalecer a identidade espiritual do povo. Entregar a lei divina. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Emmanuel os descreve como um código de leis divinas adaptado à compreensão de um povo ainda rude e ignorante. A lei mosaica, com sua rigidez, olho por olho, dente por dente, era uma medida educativa necessária para controlar os instintos primitivos e impor disciplina a um povo rebelde. Não era a lei do amor, mas a lei da justiça e do temor, um degrau essencial antes da chegada do Evangelho. 3. As lutas, as quedas e a necessidade de correção. A história de Israel, segundo Emmanuel, é marcada por uma luta constante entre a fidelidade à missão e as quedas provocadas pelo orgulho, pelo materialismo e pela influência dos povos vizinhos. Idolatria e desvios. Apesar da lei, o povo hebreu frequentemente se desviava para a idolatria, adorando falsos deuses e assimilando costumes politeístas. Isso demonstrava a dificuldade de sua tarefa e a rebeldia inerente aos espíritos ali encarnados. Juízes e reis. O período dos juízes e posteriormente dos reis, como Saul, Davi e Salomão, é visto como uma fase de organização política e militar. No entanto, o poder temporal muitas vezes corrompeu o propósito espiritual. Salomão, por exemplo, apesar de sua sabedoria inicial, mergulhou no luxo, na idolatria e no materialismo, levando à decadência moral e, por conseguinte, à divisão do reino, em Israel, norte, e Judá, sul.
4. Os profetas e o anúncio do Messias. Para reconduzir o povo ao caminho certo, o plano espiritual enviou os profetas. Eles eram médiuns e missionários com a tarefa de denunciar a corrupção, combatiam o luxo dos reis, a injustiça social e o ritualismo vazio dos sacerdotes. Lembrar a aliança, convocavam o povo de volta à verdadeira adoração a Deus, baseada na retidão moral e na justiça. Anunciar o Messias. A parte mais importante de sua missão era preparar o povo para a vinda do Cristo. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel descreveram com séculos de antecedência a figura do Salvador que viria. 5. O cativeiro da Babilônia, a purificação dolorosa. A desobediência contínua levou ao exílio na Babilônia. Emmanuel não interpreta este evento como um mero castigo, mas como um processo de purificação necessário e planejado. Longe de sua terra e de seu templo, humilhados, os hebreus foram forçados a se apegar à sua única posse restante, a fé no Deus único. O cativeiro serviu para erradicar a idolatria. Foi a medicina amarga que curou definitivamente o povo da tendência politeísta. Fortalecer sua identidade. Solidificou sua identidade religiosa e cultural, unindo-os em torno das Escrituras e da esperança messiânica. 6. O culminar da missão e o grande fracasso. Após o retorno do exílio, o monoteísmo estava finalmente consolidado. O berço estava pronto. A missão primária de Israel, guardar a crença no Deus único, foi cumprida com sucesso. No entanto, o povo falhou na parte final e mais importante de sua jornada, reconhecer o Messias. A expectativa de um rei político. Devido ao seu orgulho e à interpretação literal das profecias, eles esperavam um Messias guerreiro, um rei temporal que os libertasse do domínio romano e lhes desse supremacia política sobre todas as nações. A rejeição de Jesus. Jesus veio como um Messias espiritual, pregando a humildade, o perdão, o amor universal e um reino que não é deste mundo. Sua mensagem contrariava diretamente as ambições materialistas e o exclusivismo da elite religiosa da época. Por isso, ele foi rejeitado, perseguido e crucificado por aqueles que deveriam ser os primeiros a acolhê-lo. Conclusão do capítulo. Emmanuel conclui que apesar de Israel ter falhado em reconhecer o Cristo, sua contribuição histórica e espiritual para a humanidade foi monumental e indispensável. Eles construíram o alicerce sobre o qual o Evangelho pôde ser edificado. Com a rejeição de Jesus, a tocha da verdade divina foi passada de suas mãos para os braços dos gentios de boa vontade, que, através do cristianismo, espalhariam a boa nova por todo o mundo. A diáspora que se seguiu foi a consequência dolorosa dessa recusa em aceitar a mensagem de amor e renovação trazida pelo Mestre. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.